tudo bem? Sou Kleber Ferraz, psicólogo, especialista em desenvolvimento humano e transformação de carreira. Hoje nós vamos dar início à segunda parte da palestra Six to Six, Transforme seu propósito em carreira. Vamos abordar especificamente todas as escalas, vou falar um pouco de como é o processo, de como eu atuo paralelamente como facilitador dentro desse processo. Pegue caneta, papel, sente-se confortável, pegue sua água e, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Nessa palestra, nós vamos abordar primeiro o que são escalas 1 para 6, 1 to 6, e o que são escalas 6 para 1, 6 to 1, né? O workbook e ferramentas que eu criei, estou disponibilizando para vocês ao final dessa palestra, tá? Então, nós vamos abordar de uma forma um pouco mais aprofundada o que são as escalas, né? Como que elas nos auxiliam nesse processo de transformação de carreira, e eu vou falar um pouco como eu acompanho e como eu trabalho como facilitador dentro desse processo, auxiliando você que quer mudar de carreira, que quer realizar uma transformação em direção ao seu propósito. Eu posso estar auxiliando você em todo esse processo, do começo ao fim. Beleza? Então vamos embora. O que são escalas 6 to 6? 6 to 6. Como você pode escalar a sua transição de carreira? Como é que você pode direcionar, escalar e potencializar a sua transformação de carreira, como eu gosto de chamar, já falei anteriormente, porque não existe transição se não houver transformação. Aqui eu fiz um diagrama, né? Não sei se é um diagrama, um organograma, sobre como que eu desenvolvi, né, o método Six to Six, baseado na minha experiência, da minha transformação de carreira. Tá? Nós estamos aqui, né, no começo, né, onde nós vamos passar por todas essas fases, tá? Às vezes por falta de conhecimento e por falta de entendimento e muitas vezes por necessidade, a gente acaba pulando algumas fases, tendo que voltar, né? E isso acaba desorganizando um pouco, né, a transformação de carreira, né? Chegando nesse ponto, a gente começa a escalada para a fase 2, até o seu alvo específico, até o seu propósito, né? Eu passei por tudo isso, né? O que aconteceu é que eu fui muito intuitivo e fui muito do freestyle, né? Então, vocês vão me ouvir falar muito aqui nessa parte da palestra sobre equilíbrio emocional, né, sobre networking, sobre implementação e ajustes, sobre motivação, clareza e foco. Por que que nós vamos falar muito sobre isso? Porque nós somos seres humanos e nós passamos por dificuldades e a gente entra num processo de defesa, muitas vezes, né? E por medo, por crença, né? E dentro dessas defesas vem a falta de motivação, né? A falta de clareza, falta de foco, né? Falta de determinação, e muitas vezes a gente abandona o processo no meio do caminho. Na minha transformação de carreira, eu tive momentos muito difíceis, onde eu pensei que eu ia desabar e eu queria desistir, né? Por vários e vários motivos. Cansaço, né? Parte financeira, parte emocional, né? Então, é importante que você tenha. Uma outra coisa que eu vou falar também aqui é um grupo de apoio, pessoas que possam te dar apoio, tá? Não só um profissional como eu, mas pessoas dentro do teu círculo de amizade familiar que possam te ajudar com outro olhar, né? E nós vamos falar muito também sobre feedback, tá? Mas vamos lá. Então, como se inicia isso? Né? Como esse processo Six to Six se inicia? Através de uma autoavaliação, né? Das suas, aonde você está, aonde você vai chegar, como que está a sua estabilidade emocional, como que está seu nível de estresse, como que está a sua ansiedade, como que é a sua personalidade, como que é seu comportamento, como você reage às influências externas e como você se sente depois disso, né? E como você move a sua ação para que hajam mudanças no externo também. Então,
existem ferramentas, né, baseadas na psicologia, né, e algumas em psicologia organizacional, outras em psicologia humanista, onde você vai conseguir fazer uma autoavaliação mais aprofundada antes de começar qualquer processo, né? Posteriormente, essa avaliação realizada, a gente entendendo como você funciona, como você procede, como sua mente e seu corpo reagem, quais são as suas limitações e quais são as suas potencialidades, nós vamos partir para a segunda parte, a segunda escala, que é a pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado essa que você vai ter que fazer aonde você está hoje na carreira, né? Porque você tem um networking nessa carreira, que nós vamos falar mais para frente, e uma pesquisa de mercado para a carreira que você almeja ou para o trabalho que você quer desempenhar, né? Depois nós vamos avaliar sua parte de educação e treinamento. Eu falo que nada se joga fora. Se outra coisa eu me ouvir falar sempre. Nem experiência emocional, nem experiência profissional. Toda experiência positiva ou negativa, ela traz algum benefício para se aplicar futuramente, né? Ou no momento oportuno. Então nós vamos avaliar suas formações, seus treinamentos, tudo que você acumulou da carreira anterior e da carreira que você almeja, né, para a gente traçar um plano de ação adequado às suas formações, né? Networking, como eu falei anteriormente, né, também faz parte da pesquisa de mercado, porque normalmente a gente se relaciona com as pessoas que têm o mesmo interesse, as mesmas afinidades, os mesmos valores e os mesmos objetivos, né? Então, o que precisa se entender é o seguinte: o que você tem hoje, se essas pessoas são possíveis consumidores da tua nova carreira, e se não são, a gente tem que buscar os possíveis consumidores dessa nova carreira que você quer exercer. Planejamento financeiro é uma outra coisa que nós vamos falar bastante, e eu vou ser bem claro com vocês. Planejamento financeiro é fundamental. Uma estabilidade financeira traz uma estabilidade e uma segurança emocional muito grande, tá? Porque ela afeta o teu nível de sobrevivência, né? Quando você não tem dinheiro para se sustentar sua família, isso afeta a sua base da pirâmide de Maslow sobre sobrevivência. Nós vamos falar sobre essa pirâmide, para quem não conhece, um pouquinho mais à frente, tá? Vocês jamais vão me ouvir falar, tá? Nem em rede social, nem em particular, nem quem estiver realizando o processo sendo acompanhado por mim, largue tudo e siga seus sonhos. Isso é uma utopia, tá? Isso são poucos que conseguem fazer. Isso são algumas pessoas que conseguem ter esse suporte financeiro para realizar isso, tá? Principalmente porque a maioria das pessoas que fazem transformação ou transição de carreira, eles estão na vida média para a vida na média da vida para a vida da velhice, né? Então de 35 a 65 anos, 60 anos, tá? E aí o que acontece é que eles já têm responsabilidades na vida e então precisam ter uma estabilidade financeira para que gere uma estabilidade emocional, tá? Então jamais eu vou falar para vocês, larguem tudo e vão seguir seus sonhos, tá? Depois disso, a gente tem implementações e ajustes, tá? Essas implementações e esses ajustes, eles estão colocados aqui porque aqui nós vamos contemplar tudo o que a gente passou. Nós vamos fazer uma avaliação geral. Mas esse ponto aqui, ele continua sendo feito a cada fase, tá? Ele não para. Implementação e ajuste é no processo por inteiro. Implementação e ajuste é no processo por completo. Após isso, né, quando você passou por tudo isso, eu tenho certeza que quando você chegar aqui, você vai ter mais clareza e foco, né, para seguir em diante, para fazer as escolhas mais acertadas, para avaliar como você está hoje, para realmente fazer a tua transformação, a tua transição de carreira com segurança, e você vai também ter mais motivação. Por quê? Porque você já galgou um espaço muito longo, você já tem tudo administrado, as informações catalogadas. Nós vamos falar disso também. Nós vamos ter informações
primordiais para que você consiga ter motivação, clareza e foco. Tá? E aí a gente começa a traçar aqui um planejamento estratégico. Não que o planejamento estratégico não venha nem daqui de trás, tá? O planejamento estratégico ele se aplica em todas as fases, mas aqui é o ponto crucial onde você movimentou as escalas anteriores, onde você conseguiu ter clareza, motivação, ter foco, saber onde você quer chegar. E aí você implementa a fase final, né? E depois é só medir o progresso. A gente vai olhar para isso, medir o progresso, para isso, medir o progresso, para isso, medir o progresso, também, até chegar aqui. Por quê? Quando a gente vislumbra um reforço, a gente tende a continuar e ter motivação. Eu vou falar bastante para vocês disso, porque se você coloca uma meta muito grande, você não divide ela em partes e você não tem um reforço contínuo, a probabilidade de você desistir é muito grande. A probabilidade de você parar o processo no meio do caminho é muito grande. Então, nós vamos estar sempre alertas e sempre vigilantes, tá? Em trabalhar estrategicamente para diminuir, né, esse teu projeto em mini projetos, para que você vá alcançando parte por parte, fase por fase. Tá? E aqui eu chamo de tomada de decisão, por quê? A gente tem muita informação que veio desde a escala 1 até a 6 e depois voltando para cá. Né? Por quê? Porque aqui nós vamos ter uma clareza tão grande, né, que a tomada de decisão e as escolhas vão ser muito acertadas. Né? Não que a gente não faça nada aqui, a gente vai realizando coisas até aqui, os mini projetos, mas aqui, normalmente, é a virada de chave. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu trabalhei paralelamente na minha carreira de moda com a minha carreira de psicoterapeuta e de terapeuta holístico, durante um período grande, porque eu quis, inclusive, fazer faculdade, né, de psicologia. Essa foi uma meta minha, né, no primeiro curso que eu fiz de coaching, aonde eu trabalhei e coloquei em prática uma ferramenta chamada Jornada do Herói, onde a conclusão da minha jornada do herói era concluir a faculdade, tá? Porque eu já havia parado outras faculdades por 3 vezes por N motivos, né? E consegui, né? Com muito orgulho, com muito trabalho, com rede de apoio, com o apoio das pessoas que me amam, né? Com força de vontade, com motivação, com clareza, com foco, com estratégia, com tudo que está aqui, né? Então, depois disso, pela clareza que a faculdade de psicologia me trouxe, com os novos olhares que a faculdade de psicologia me trouxe, eu resolvi organizar e montar o Six to Six. Então, nenhum conhecimento é em vão. Eu uso conhecimentos do meu mundo corporativo, eu uso conhecimentos que eu aprendi na minha vida, né? Eu uso conhecimentos que eu aprendi nos meus cursos, palestras e workshops. Então, nenhum conhecimento é abandonado ou deixado de lado. Ele é simplesmente adaptado. E aí, depois que você tomou a decisão, você absorveu essa carreira como sua, você virou a chavinha, como eu falo, você atingiu o seu objetivo, o seu propósito, e aí começa a parte de confiabilidade, confiança e persistência. Porque mesmo aqui, a gente começa no começo a ter alguns altos e baixos, e a gente precisa um acompanhamento por algum tempo. E eu acompanho você em todo esse processo, inclusive aqui no final, até você se sentir seguro, né, pronto para caminhar sozinho. Tá bom? Já falei bastante, vamos para o próximo, vamos falar um a um. O que são as escalas? Né? São ferramentas que podem ser utilizadas em diversas áreas. No caso do nosso processo, ela vai ser utilizada para medir os recursos. Recursos emocionais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos estruturais, né? Recursos de estudo e de formação. Né? E aí, fazendo isso, o que a gente faz? Com testes, com ferramentas, com anamnese, com conversa, com diálogo, a gente categoriza essas informações. Elas começam a ter uma forma, elas começam a ocupar um espaço, elas começam a ficar mais organizadas, tá? E a gente quantifica também. Por quê?
a gente precisa compreender o mais e o menos, né? O potencial e o menos potencial, o mais assertivo e o menos assertivo. Mesmo que seja uma informação qualitativa, a gente tenta metrificá-la de alguma forma, né? Para que ela traga alguma informação para a gente aplicar na nossa transformação de carreira. Tá? E aí, com tudo isso, essa informação ela começa a ter uma maior qualificação. Não é uma informação solta. Quando eu fiz meu processo, eu percebi isso. Como eu estava vivenciando isso, e eu não tinha ninguém para me acompanhar, como eu estava vivenciando esse processo, eu não tinha ninguém para me orientar, e eu não sou mentor de carreira, tá? Vou deixar isso bem claro. Eu atuo como facilitador, porque o processo é seu, é individual. Você que vai trabalhar, você que vai se mover. Eu vou apenas organizar esse processo para você e te dar as diretrizes dele, mais nada, e você vai atuar. E eu vou estar sempre te acompanhando, te dando suporte. Né? Então, essas informações qualificadas, elas começam a se tornar mais acessíveis, porque a gente organizou elas. Então, você consegue pegar as mais fáceis na nossa caixinha da nossa mente. Porque quando eu fiz o meu processo, era muito viver e agir. E aí eu não tinha tempo para refletir. E muitas vezes refletia de maneira errada porque não tinha a informação correta e o direcionamento certo. Tá? E aí essas informações qualificadas, mais acessíveis, elas se tornam compreensíveis. Você começa a entender mais essa informação. Você começa a compreender os motivos, né, e para que essas informações servem, né? E o que elas vão ajudar no seu processo de transformação de carreira. Então vamos lá. Já falamos um pouco sobre como procede as informações e agora a gente vai falar um pouco sobre os recursos que nós comentamos anteriormente. Todas as pessoas possuem recursos pessoais, profissionais, educativos, financeiros, tecnológicos e emocionais. São os básicos, ainda tem muitos outros. Né? Os pessoais, a gente tem autoconhecimento, motivação, resiliência, né? Habilidade emocional. Né? E aí o que acontece? Você possui habilidades, valores, interesses focado nos seus objetivos. Né? E aí o que precisa é desenvolver isso para a sua nova carreira. Né? Capacidade, para capacitar você para lidar com esses desafios. Então, pegar todos os recursos que você tem, pessoais, né? E organizar, transformar ele em informação acessível para você conseguir, né, categorizar isso, informação acessível, para que ela se torne um recurso potencializador para você. Recursos profissionais, vamos fazer uma avaliação do seu currículo, dos seus contatos, né, das pessoas que te mentoraram ou serviram de orientação ou servem de orientação para a sua carreira. Né? Vamos fazer toda uma avaliação deste recurso juntos, né? E vamos adaptar, atualizar, criar novas oportunidades para a nova área que você vai atuar. Tá? Recursos educativos, nós vamos pegar os cursos, as certificações, a experiência emocional que você já teve. Tá? Então, o subjetivo também conta. Nós vamos transformar esses recursos palpáveis e muitas vezes não palpáveis em recursos visíveis, em recursos que possam ser mensuráveis, em recursos que possam contribuir para a sua transformação de carreira. Tá? E aí nós estamos falando educativo, aperfeiçoamento das suas habilidades específicas que você já tem, né? Participação em cursos, seminários e, se houver necessidade, desenvolver outras habilidades com novos cursos, com outras com palestras, com outras certificações. Recurso financeiro, vamos sempre trabalhar, como eu falei anteriormente, com orçamento. Então, você vai ter um orçamento prévio do que vai ser a sua transformação de carreira e o que você pode fazer para ter um apoio financeiro. Então, planejar o financeiro para a transição e criar programas de assistência financeira. Isso é muito particular, depende de cada um e analisado no âmbito do acompanhamento, de acordo com o processo vai sendo desenrolado comigo. A gente vai fazer uma avaliação específica para você. Recursos tecnológicos, né? A gente vai avaliar as plataformas e busca de divulgação para você, plataformas que você tem sinergia, facilidade e tem acesso, né? E as habilidades que você tem com a tecnologia. Hoje em dia é muito difícil se você está fora desse mercado tecnológico.
né? Se você vai escolher uma carreira analógica, eu acredito que mesmo a carreira analógica, ela precisa de uma ferramenta tecnológica. Então, conhecer as ferramentas, conhecer softwares, redes sociais, para você integrar sua nova carreira, é muito importante. E aí, pode ser que você entre numa necessidade de trabalhar a parte educativa, para que você preencha a parte tecnológica. Recursos emocionais, né? A gente vai trabalhar observando e desenvolvendo a sua autoconfiança, a sua inteligência emocional, flexibilidade. Isso aqui é algo muito importante. Flexibilidade, nós vamos ter flexibilidade a todo tempo. Nós vamos ter que olhar e ser flexível a todo momento. E uma rede de suporte, né? Então, autoconfiança, né? Crença em sua capacidade e habilidade. Inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as suas próprias emoções. Isso interfere na emoção do outro também, porque se você se compreender, você consegue compreender o outro, né? Capacidade de se adaptar a novas circunstâncias e mudanças, estamos falando de flexibilidade. E uma rede de suporte, amigos, familiares e mentores, né? Ou facilitadores como eu, que possam te oferecer um apoio estrutural e emocional. Bora lá? E aí, categorizar. Por que categorizar essas informações? Porque a gente precisa ter uma organização, né? Isso facilita a estruturação de tarefas e evita a sobrecarga de informações. Muita informação jogada, não sendo organizada e categorizada, ela traz um caos na mente. E aí a gente começa a fazer a coisa meio que no automático e no desespero. Então, fazer isso é essencial. Clareza, né? Ajuda a definir prioridades e identificar o que é mais importante. Tá? Eficiência, né? Permite que você seja mais eficiente com o tempo e os recursos que você tem disponível. O que acontece? Muita gente trabalha paralelamente com duas carreiras, muitas pessoas têm filhos, têm suas responsabilidades, e a gente precisa gerir o tempo e os recursos que você tem disponível para que você transite, para que você faça seu processo de uma maneira tranquila e não te gere um outro estresse, né? Monitorar o progresso, né, facilita o acompanhamento, né, dentro do progresso, aumenta o senso de realização, né, e traz informações para ajustes necessários. Então, monitorar o progresso é em todo o processo que a gente vai fazer. Tá? Redução de estresse, diminui a ansiedade ao dividir o processo em etapas gerenciáveis. É o que eu falei. Quando o objetivo é muito longo, quando o propósito é muito longo, a gente acaba perdendo a motivação, porque a gente não tem um reforço de volta, a gente não tem um sentido de concretização. Então, dividir isso em microprojetos, né, mesmo dentro de um projeto grande, ele vai te ajudar a manter o foco e a motivação. Tá? E vamos lá, quantificar. Por que que a gente vai quantificar essas informações? Para mensurar o seu progresso, que a gente falou lá atrás, né? Acompanhar o seu desenvolvimento ao longo das etapas e ao longo do tempo, né? Permitindo que a gente possa fazer ajustes necessários, tanto imediatos quanto futuros, né? Então, quantificar informações é muito importante. Quantificar também é bom que você vai te ajuda a definir metas, o que é prioridade, o que é urgente, o que é circunstancial. Existem ferramentas para a gente avaliar isso também, né? Tanto de maneira subjetiva quanto de maneira objetiva, né? Então, estabelecer objetivos claros que sejam mensuráveis e atingíveis ajudam a manter o foco e a motivação. Quantificar as informações ajuda na tomada de decisões, porque você qualificou elas, você organizou, ela estruturou e quantificou. Então, você vai ter condições de avaliar qual ferramenta, qual informação ou qual decisão tomar ou qual ação tomar em determinado momento, de acordo com essa valorização, né? Quantificar informações também ajuda a identificar lacunas, buracos, né, e áreas que precisam de um reforço ou de maior desenvolvimento, né? Então, isso a todo longo do processo a gente vai fazer. Tá? E justificação de investimentos, né? O que é? Você vai avaliar os seus investimentos, os recursos que você tem, né, em cursos, em treinamentos, né, e ver e avaliar se você precisa de mais informações. Aí a gente entra na gestão de tempo, financeiro e outras informações necessárias. Quantificar ajuda também a comparar alternativas. Quando você quantifica, você compara A com B, X com Y. Isso te ajuda aqui
na tomada de decisão e também ajuda na identificação de lacunas, né, para que você possa alcançar essas metas estabelecidas e mensurar o teu progresso. Como vocês podem ver, está tudo bem interligado, né? Não é nada solto, né? Parece um processo meio complexo, ele é complexo, mas ele existe uma coerência, né? Por isso que as escalas elas servem para a gente seguir, elas servem como diretriz, mas ao longo do tempo a gente vai ter que dar uma puxada e uma realinhada, né? De acordo com como está o processo individual, o seu processo individual. Quantificar dados também, ele ajuda nas autoavaliações. A gente usa escalas e ferramentas para medir habilidades e competências, tá? A gente vai falar lá na frente um pouco delas. Então, existem ferramentas e escalas que podem qualificar e quantificar as suas habilidades e competências e você fazer uma avaliação se tem sinergia e tem importância dentro dessa carreira que você vai exercer. Na maioria das vezes, sim. Só que a gente não, muitas vezes não vislumbra isso. E quando a gente começa a fazer os testes e discutir sobre eles, começa a fazer muito sentido. Feedback de terceiros, né? Colete feedback de colegas, mentores, tá? De forma estruturada. Se quiser, pode até anotar. Por quê? Para que você possa trazer na sessão de acompanhamento comigo e que a gente possa discutir as viabilidades, as importâncias, né? E a veracidade desse feedback, tá? Sendo positivo ou negativo, tá? Quantificar informações também ajuda para indicar, para ter indicadores de desempenho, né? Então você vai definir o Key Performance Indicators, né? Que é o KPI, né? Relacionado à sua carreira. Então os índices de desempenho voltados para a carreira que você quer exercer, tá? Quantificar informações também ajuda na análise de mercado, que a gente falou lá atrás, análise de mercado, network, né? Pesquisas de dados de emprego, salários, demandas do mercado, né? Networking, novidades, tecnologia, tudo isso entra na análise de mercado. E a gente consegue fazer junto dentro do processo de Six to Six. Maravilha? Bora lá? Quais são as ferramentas? Eu trouxe algumas, mas hoje eu tenho criada, né? Na verdade, eu peguei algumas ferramentas existentes, adaptei para a transição de carreira e transformei elas em digitais. Isso foi uma outra coisa que depois da transição de carreira eu acabei desenvolvendo para mim. Eu comecei a estudar muito a inteligência artificial e comecei a programar com inteligência artificial. Então eu tenho ferramentas adaptadas para o meu site, para a transição de carreira, para psicologia, né? Ferramentas, lógico, de uso livre, mas que a gente pode usar para vislumbrar, né? Para a gente fazer uma avaliação, né? E categorizar essas informações e recursos que a gente conversou. Então, a gente tem 16 personalidades, né, que trabalha a parte de extroversão, introversão, sensação, intuição, pensamento, sentimento, julgamento, percepção. É um autodiagnóstico, tá? E diagnóstico psicológico e de perfil comportamental, tá? Nós temos também o DISC, que é de perfil comportamental. Ele vai trabalhar a sua parte de desenvolvimento pessoal, né, para indicar padrões de comportamento, motivações e formas de interações que você tem, né, de cada indivíduo com o ambiente que você vai atuar ou que você já atuou, né? Também é uma ferramenta de diagnóstico e trabalha na parte psicológica comportamental. Preferência cerebral é um conceito baseado na neurociência e na psicologia cognitiva, que acaba analisando diferentes informações e tomadas de decisões de acordo com a dominância cerebral, né, que você tem, né? Então, são divididos em quadrantes, né? E aí esses quadrantes trabalham com analítico, sequencial, interpessoal, criativo e intuitivo e imaginário. Então, são ferramentas que vão fazer um diagnóstico, tá, psicológico comportamental. Uma coisa que eu vou dizer é que não são deterministas, tá? A gente vai avaliar muito e discutir muito os resultados desses testes, dessas ferramentas, tá? Para ver se tem congruência com você, se você compreende isso, se tem uma sinergia com o que você vê em você. Então, não é nada determinista. Ela serve para a gente, para você se entender e para que eu possa entender como você funciona, para que a gente possa estruturar a sua transformação. Roda da vida
é uma ferramenta de autoconhecimento muito conhecida, né, utilizada no coaching, na psicologia, né, positiva, que avalia várias áreas da vida de uma pessoa. Também é uma ferramenta de diagnóstico que trabalha a parte psicológica e comportamental da pessoa. Eu adaptei essa ferramenta para que ela possa ser usada de uma maneira mais específica para a transformação de carreira. Porque quando você vai transformar, vai transitar de carreira, ela muda totalmente a roda da sua vida. Ela muda, dá um giro, né? Da onde você está para outro ponto, aonde muitas vezes você quer chegar. Tá? Então, é uma informação muito importante para a gente avaliar os seus anseios, né? E também o progresso. A análise SWOT é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, base psicológica também, na abordagem cognitivo-comportamental, onde a gente vai ver forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tanto suas psicológicas quanto da sua carreira. Também adaptei essa ferramenta para os métodos 626, para a gente possa ter um diagnóstico, né, não determinista, mas uma diretriz para que a gente possa integrar no seu desenvolvimento de carreira. Vamos para o próximo. São mais ferramentas que a gente trabalha, são testes de âncora de carreira. Tá? Elaborado por um psicólogo, é um teste de autoconhecimento que ele identifica valores, motivações, prioridades profissionais, né, que você tem, que você possui, ou que você almeja. Né? Baseia-se na psicologia organizacional, né? E é uma ferramenta de autoconceito, né, que vai te ajudar a entender, definir seus objetivos e a te ajudar também no planejamento. Tá? Canvas de carreira é uma ferramenta mais de ação, de fazer, né, de anotar, né, onde vai ser estruturada para você os principais elementos que você tem dentro da sua trajetória profissional. Então você vai colocar ali no Canvas os principais elementos que você tem na trajetória profissional ou que você quer fazer para definir os seus objetivos e planejamentos. 5W2H, que é uma ferramenta também que eu acho primordial, a gente usa ela dentro do processo do começo ao fim, acompanhando cada fase, cada projeto. Nós nomeamos cada projeto. Eu também transformei ela em digital para facilitar a vida de quem vai fazer. Né? Eu tenho tanto Excel quanto digital, né? E a gente pode utilizar várias vezes. Ela serve como um post-it, eu falo, que você cola na geladeira para lembrar todo dia o que você tem que fazer, né? E aí você pode ir ajustando, mudando de lugar, readequando, né? Então ele serve como um guia, né, dentro do processo do começo ao fim. Ele ajuda a definir objetivos e planejar também o seu processo de transformação de carreira ou transição de carreira. Matriz de Eisenhower é uma ferramenta de gestão do tempo para você entender como é que você lida com as coisas urgentes, importantes e circunstanciais. Né? O que acontece é que o que eu percebo é que muitas pessoas criam uma ansiedade, principalmente dentro do processo de transição, por querer atingir os objetivos muito rápidos. Só que muitas vezes ela já possui esse entendimento pré essa transformação, transição de carreira. Então, já é habitual dela entender algumas coisas tudo como urgente, ou tudo como prioridade, ou tudo como circunstancial. Então, a gente fazendo uma avaliação, a gente consegue ter um entendimento maior, definir objetivos melhores e planejar de uma forma mais adequada. E aí, o que eu falei há um pouco tempo atrás, quando eu estava falando da parte financeira, que atinge as necessidades básicas do ser humano, né? Quando não há recurso financeiro, é a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Ela é dividida em hierarquias, né? Onde ela atinge, a priori, 5 níveis hierárquicos, depois ele criou mais dois, que nós vamos falar. Então, é fisiológico, segurança, social, autoestima e realização. Então, quando essa pirâmide, uma fase dela não é completada, você vai para outra com uma deficiência, né? Isso vai se postergando e prejudicando o seu desenvolvimento. Então, você preencher isso te traz segurança, te traz estabilidade emocional, te traz motivação, te
inúmeras sensações que vão ser benéficas para o processo de Six to Six de transformação de carreira. Outras ferramentas que eu gosto de usar já vai na área digital, né, na área de rede social, né, e relacionado com o meio digital, né. LinkedIn é uma plataforma essencial para a construção de autoridade e busca de oportunidade. Se você vai buscar um emprego ou se você vai ser visto por alguém, né? E é uma construção da tua marca pessoal e é uma ferramenta muito boa para network. Então, aprender a trabalhar aqui é muito fundamental. E o posicionamento daqui é totalmente diferente do posicionamento daqui, tá? Não confundam que isso aqui não é rede social, tá? Isso aqui é uma plataforma de network e construção de autoridade. Então, é isso que a gente discute, né, dentro do processo, de acordo, de forma personalizada com a tua carreira. Portfólio digital, a gente tem vários aí que você pode trabalhar, né? Quando você vai construir sua marca pessoal e vai apresentar ela para o networking, tá? Ela é o networking. Seu portfólio digital, ele vai trazer pessoas para te conhecer. Um plano de networking é criar uma estratégia para se conectar com profissionais da área desejada. Então, ver, verificar, avaliar com os testes e ferramentas anteriores se o networking que você tem hoje ele comporta seus futuros clientes ou se você precisa desenvolver um networking maior, melhor e de qualidade, né? Então, construir a marca pessoal através do networking. Currículo, né? Atualizar sempre o seu currículo com suas novas habilidades, né? Competências adquiridas ao longo do processo, coisas novas que você está fazendo, isso aqui é muito importante. E isso aqui é muito importante aqui, tá? Isso aqui é muito importante aqui. E isso aqui, ele é importante aqui, mas não é relevante aqui. Então, eu vou corrigir. Ele é importante aqui e aqui, mas ele é mais relevante aqui do que aqui, tá? Então, a rede social você vai posicionar sua autoridade, gerar conexões, atrair oportunidades, né? E resolver o problema do seu cliente. É isso que eles querem saber. Como você vai resolver o problema dele? Qual que, qual, o que você pode fazer por ele, tá? Vão publicar conteúdos relevantes, sinérgicos com você, seus objetivos e seu público. Maravilha? Bora lá? Outra ferramenta, outro tipo de ferramenta que eu acho muito bom é a plataforma de curso, né? Se você quer desenvolver novas habilidades, tá? A gente discute, a gente avalia, a gente procura, a gente busca plataformas que possam se enquadrar dentro do seu tempo, dentro do seu recurso financeiro e dentro do trabalho que você quer exercer ou a carreira que você quer seguir, tá? Então, adquirir conhecimento nunca é pouco, principalmente hoje, em que o conhecimento está na palma da nossa mão, de 30 em 30 segundos, com um bando de informação para a gente avaliar. E aí, o que a gente tem que fazer? Olhar, filtrar, ser criterioso e tirar o estritamente necessário. Existe um, eu não sei nem como chamar, mas é um fator bem curioso para quem quer fazer transformação de carreira, que é uma insegurança sobre o seu conteúdo de estudo, sobre a sua capacidade profissional de acordo com as suas formações. Isso acaba interferindo na percepção de autoridade. E aí a pessoa se torna, como eu brinco, a louca dos cursos, né? Ela faz um curso atrás do outro e nunca põe para jogo a profissão que ela quer realizar. E aí a gente tem toda aquela avaliação anterior, entender se isso acontece, quais os motivos que isso acontece e tomar ações necessárias para que isso não ocorra e não se perpetue, né? E aí você vai desenvolver novas habilidades com plataformas de curso. Mentorias e grupos de apoio ajuda a trocar experiências e acelerar a transição. O que eu posso dizer de forma objetiva? Quando você está inserido no meio que você quer exercer sua carreira, ele pode te ajudar a trazer novas experiências, ele pode te ajudar a trazer novas conexões, ele pode te ajudar a trazer clientes, a trazer emprego e te acelerar a sua transição. Então, o networking, tá, é fundamental.
E mentorias, grupos de apoio, pessoas que participam disso, né? Nem que você tenha que investir tempo, né? Um pouquinho de dinheiro, é fundamental para que você comece a criar esse network. Isso vai ajudar muito a você se estabelecer na nova carreira. E aí tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, para mim, por exemplo, né? Porque eu tenho um teste, né? Eu sou muito mais auditivo e falo muito também, né? E eu gosto muito de audiolivro, gosto de vídeos, né, podcasts. Então, buscar conteúdos relacionados com a tua, como é que eu vou dizer, com a tua área que você vai exercer, né? Dentro dessa área também, você, Instagram, rede social, você comentar, né, de maneira respeitosa, algumas coisas dentro das pessoas que já fazem isso, vai começar a trazer pessoas para conversar com você, conhecer você, né? E aí você automaticamente elas vão migrar para a sua rede social para te conhecer um pouco melhor. Então, isso é a construção do network, tá? Então engloba esses e mais o presencial também, né? Não vou tirar o presencial de fora aí, né? E aí o que são as escalas 6 para 1? Então vamos iniciar realmente, especificamente a nossa trajetória. Desculpa, eu tomo muita água, porque me dá muita sede quando eu falo, tá? Bora lá. A fase um, nós vamos falar sobre autoavaliação, pesquisa de mercado, educação e treinamento, network, planejamento financeiro, implementação e ajustes. Beleza? Vamos lá. Autoavaliação. Para que serve, né? E quais são os passos de uma autoavaliação? Definir seus objetivos, né? Você fazer várias perguntas para você. Quais são as minhas metas de carreira a curto, médio e longo prazo? Avaliar suas habilidades e competências. Então, você vai listar suas habilidades técnicas, interpessoais, né? E a gente tem ferramentas para trabalhar isso, tanto na definição de objetivos, quanto na avaliação das suas competências, tá? E eu acompanho isso junto com vocês e a gente conversa sobre isso com vocês a cada sessão de acompanhamento. Analisar suas experiências profissionais, né? Então refletir sobre as suas realizações, sobre os desafios que você superou, sobre os projetos que você concluiu. Isso te traz segurança e poder, tá? Isso você pode transferir para a nova carreira. Não é porque você conseguiu isso na outra que você não pode conseguir de novo. Você pode transferir. Transferência de experiência profissional. Pesquisar novas carreiras. Então, a gente faz uma pesquisa para saber sobre a sua carreira que você escolheu, ou se você não tem ideia para você decidir, né? Sobre as diferentes opções de carreira e as habilidades que cada uma precisa. Tá? Solicitação de feedback também faz parte da autoavaliação, né? Feedbacks construtivos, tá? De colegas, mentores, supervisores, familiares, meu, muitas vezes eu falo, né? De maneira clara, objetiva e sincera, né? Quando a gente está no processo. Autoavaliação também identifica áreas e lacunas de conhecimento, né? Vai acabar avaliando quais habilidades ou conhecimentos você precisa ainda adquirir para a nova carreira. Então, isso é muito importante, tá? Mas a gente pode ir executando paralelamente enquanto você vai adquirindo novas habilidades. E desenvolver um plano de ação, né? E aqui a gente entra com as ferramentas de plano de ação para estabelecer metas, para saber como é que a gente vai fazer, quanto que vai custar, quando vai começar, quando vai terminar. Então a gente consegue categorizar tudo isso aqui. Ainda na fase 1, a gente tem pesquisa de mercado, como nós falamos, né? Então, quais são os passos para pesquisa de mercado, né? Definir claramente a sua ideia, né? O que realmente você quer descobrir no mercado? Qual o problema que você quer resolver para esse mercado? Qual o cliente que quer que esse problema seja resolvido? Aonde ele está? Então, essas são perguntas e informações que nós vamos buscar de uma maneira organizada, categorizar, para que a gente possa mensurar isso aí. Escolher o método de pesquisa, se ela é qualitativa ou quantitativa, né? Então, você pode até fazer uma pesquisa, entrevistar, observar, conversar, né? E quantitativa, você pode buscar questionários, pesquisas, artigos já prontos para a gente trazer uma análise aprofundada disso, né?
Coleta de dados, né? Você vai pegar os dados primários dessas informações diretamente do público-alvo e os secundários, fontes já existentes, relatórios, pesquisas, estudos, matérias, para pegar essa coleta de dados. Estudos faz parte da pesquisa de mercado que você vai da tua nova carreira. Análise de dados, identificar as tendências, né? Identificar padrões para que você possa comparar e formatar o que você tem que fazer. E comparar as diferentes alternativas que nós falamos lá. Quando a gente mensura, a gente tem A e B para a gente escolher. Né? E elaborar um relatório. Né? Resumo, você compilar todos os resultados e insights para que isso fique de forma clara e concisa. Tomar decisões baseadas em informação, tá? Decisões estratégicas, tá? Para que você vá galgando degraus na sua transformação de carreira. E eu ajudo vocês em todo esse processo, como eu já falei anteriormente. Educação e treinamento. Então, quais são os passos para avaliar a sua educação e treinamento? Você vai rever o seu histórico educacional, tudo que você já aprendeu, seus diplomas, certificados, formações, cursos, workshops. O que você pode aproveitar para a sua nova carreira e o que você não pode aproveitar. Posto isso, você vai avaliar as habilidades que você tem. Soft skills são as habilidades interpessoais, comunicação, liderança, trabalho em equipe, que também faz parte de um trabalho, muitas vezes, único que só você atua. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa do outro. Hard skills são as habilidades técnicas específicas para a sua nova carreira. E aí você tem várias e várias ferramentas que a gente aplica dentro do processo, de acordo com a tua necessidade de avaliação, né? E para que você possa compreender as suas habilidades soft skills e hard skills. Identificar lacunas, né? Você vai pesquisar o que falta e a qualificação exigida na nova carreira para você desenvolver, comparar com as habilidades que você já tem e verificar se realmente você precisa fazer mais formações ou é só uma questão de adaptação. Tá? E aí você tem que desenvolver um plano de ação, né? Se você precisar fazer mais cursos e workshops relevantes com o que você vai fazer, ou uma educação continuada, você pode pesquisar sozinho, estudar sozinho, ou trabalhar com mentoria, ou dentro do processo eu já faço uma avaliação conjunta com você, né? Como facilitador, como criador desse processo, para que você tenha mais informações para desenvolver um plano de ação. Beleza? Aí na fase 1 ainda já tem o networking, né, que é os passos para você realizar um networking produtivo e eficaz. Participar de eventos e conferências, online, presenciais, que sejam. Né? São oportunidades para você conhecer pessoas da área que têm o mesmo interesse e estabelecer novas conexões. Você vai conhecer pessoas da tua área que também podem ser possíveis clientes e podem também indicar possíveis clientes. Tá? Avaliar suas habilidades e usar as redes sociais, né? O LinkedIn, como eu já falei, para expandir sua rede profissional, né? E as redes sociais em geral para você se divulgar e mostrar o que você faz. Tá? Manter contato regular. Mantenha contato com seus networking, com as pessoas que te cercam. E-mail, mensagem, encontros pessoais, se elas forem potenciais pessoas que agreguem coisas boas para a sua transformação de carreira. E seja um bom ouvinte e um colaborador. Muitas vezes, quando você ouve, né, você acaba trazendo uma questão de empatia e as pessoas acabam colando em você e agregando em você. Então, escute a necessidade e os interesses dos seus contatos. Esteja sempre a ajudar, dentro do seu limite, como você puder, porque a recíproca vai ser verdadeira na maioria dos casos. Tá? Ainda na fase 1, planejamento financeiro. Quais são os passos para fazer um planejamento financeiro seguro? Primeira coisa é avaliar a sua situação financeira atual. Faça uma análise detalhada das suas receitas, despesas, dívidas, para você entender o que você vai poder fazer. Né? É a primeira coisa. E se você tem um suporte financeiro ou recurso
de reserva para que você possa fazer sua carreira, se dedicar um tempo maior para sua carreira nova. Criar um orçamento, isso a gente faz no começo do processo. A gente vai estabelecer um orçamento de despesa, as áreas onde você pode reduzir gastos, né? Isso vai ajudar você a ter uma transição mais tranquila, né? E não entrar muito na ansiedade, tá? Então, uma coisa influencia na outra. Se possível, ter um fundo de emergência. Então, a gente tentar, dentro do processo, estabelecer ou um processo emergencial, algo que dê suporte para você, ou um fundo de emergência que você possa trabalhar na sua transição de carreira. Normalmente, quando há dívida, a pessoa entra numa ansiedade muito grande, isso atrapalha a integração do processo, a dedicação do processo, porque a pessoa sempre vive na ansiedade, aí o processo se torna um recurso imediato, né, um recurso emergente, urgente para saldar a dívida. E isso não funciona bem, tá? Tem que acontecer de forma natural. Se acontecer, ótimo, mas se não acontecer, gera muita ansiedade. Então, faz parte do planejamento financeiro. Considerar seguros, né? Avalie do que você possa avaliar que possa fazer parte de uma segurança, né? Seguro trabalho, né? Um pé de meio, uma poupança, não sei, alguma coisa, se possível, tá? E se você achar que dentro do processo você precisa de alguém mais específico, você pode contratar um profissional especializado em planejamento financeiro para te ajudar, tá? Mas normalmente é tranquilo. Implementação e ajustes, né? O que fazer para implementar e ajustar de forma coerente. Nós vamos avaliar todas as fases anteriores. Vamos fazer uma análise do desempenho nas 5 fases anteriores, corrigir os equívocos, traçar novos caminhos, né? E trazer informações mais atuais. Nós vamos buscar feedback contínuo a todo tempo, tanto meu para você, quanto de você para mim, quanto pessoas de fora também, tá? E vamos trazer para dentro do acompanhamento da sessão de acompanhamento do 626, tá? Networking, a gente vai sempre continuar conexões com profissionais na área desejada, tá? De alguma forma, a gente tem que encontrar um tempo para interagir com essas pessoas, para se conectar com essas pessoas, para que elas possam trazer novas informações e até clientes. Atualizar o currículo, como a gente já falou, adaptar todo o currículo cada vez mais para as formações que você vai estar fazendo durante o processo ou não, ou habilidades novas que você vai executar ou não, ou ideias novas que possam ser integradas no seu currículo que você vai fazer ou não. Então, tudo avaliável, tudo vai ser avaliado no seu determinado momento, no momento oportuno, né? Pratique entrevistas se você vai procurar alguma carreira que exija um novo emprego, né? Então, treinar essas entrevistas, né? E trabalhar sempre o marketing, né? Na rede social, né? Conecte-se, se conectar com pessoas até que podem ser seus concorrentes. E daí você pode aprender o que fazer e o que também não fazer. O que tem sinergia com você e o que não tem. O que você acha bom e o que você não acha, né? Independente de algoritmo, de rede social, de trend, você tem que traçar um perfil teu de autoridade e o perfil da tua carreira, tá? E é único, não é igual para ninguém. E agora nós vamos falar um pouquinho da fase 2, né? Onde a gente vai falar sobre clareza de foco, motivação, planejamento estratégico, medir o progresso, tomada de decisão, confiança e persistência e o final da fase 2, que é o objetivo, que é o propósito transformado em carreira, né? Que é o objetivo de uma transformação de carreira, é a transformação interna concretizada no externo. Então, quais são os passos, né, para clareza e foco? Então, implementar um plano de ação, como nós falamos desde lá do começo, o 5W2H é uma ferramenta de gestão muito importante. Se você alimentar ela direitinho, tiver insistência, tiver regularidade, ela vai te fornecer várias informações e você vai conseguir medir seu progresso passo a passo, tá? Manter um diário de reflexão e de progresso também, se você quiser fazer alguma coisa mais particular,
né? Reflexões, aprendizados, avanços, né? Escrita reflexiva, desculpa, vai te dar bem-estar e resiliência. E a gente pode trazer alguns pontos para serem discutidos na sessão de acompanhamento comigo no 626. Isso é uma técnica que eu integrei e que eu acho muito importante, que ajuda a gente em vários momentos. Se eu tivesse acesso a essa ferramenta quando eu comecei lá atrás a minha transição de carreira, eu acho que eu tinha momentos que eu estaria muito mais equilibrado, muito mais tranquilo. Mindfulness é uma técnica de respiração que vai ajudar a diminuir o estresse, vai te trazer para o momento presente, vai reduzir a sua ansiedade e aumentar a sua clareza mental, né? Isso em momentos de estresse ou não, em momentos difíceis ou não. Faça isso com frequência. Eu vou ensinar vocês como fazer isso dentro do processo de acompanhamento nas sessões 626, para que você use de maneira descontrolada. Não, estou brincando. Que você use de maneira assertiva. Reavalie, né? Sempre reavalie suas metas e estabeleça novas metas claras e objetivas. Quando você reavalia seu propósito, você define novas metas, você começa a dar direcionamento para a tua carreira, né? Ela deixa de ter bifurcações. Então, isso é muito importante. Reavaliar regularmente seu progresso, a gente já falou. Você começa, além de ver e ter um estímulo pelas coisas que você já concretizou, você começa a avaliar o que você pode melhorar e as lacunas que nós comentamos anteriormente que podem ser preenchidas. E cultive a sua resiliência e paciência, tá? Isso é muito importante. Mesmo fazendo uma transição de carreira, faça terapia, busque hobbies, coisas que te dão prazer, né? Celebre suas conquistas, juntos ou sozinho, né? Entenda que a carreira pode ter altos e baixos o tempo todo, né? Tem várias influências dentro de uma carreira, né? Então, resiliência, foco, motivação é algo muito subjetivo e muito particular de cada um. Então, cada um vai achar, e a gente vai discutir isso dentro do processo, a melhor forma de manter essa motivação. Então, é um assunto que eu discuto muito, principalmente no começo da sessão. É a primeira coisa que eu pergunto se a pessoa está bem, em toda a sessão. Isso é muito importante, porque a partir dali é como nós vamos conduzir o resto, né? Na sessão, depois a outra, depois a outra, depois a outra, tá? Então, essa é uma informação e um passo muito importante. Na escala 6 por 1, a gente tem também a motivação, que a gente já falou, né? Que a gente falou das definir as metas claras. Quando você tem metas claras, você consegue estabelecer objetivos mais alcançáveis. Isso facilita o vislumbre e a concretização, e isso dá motivação. Então, dividir em etapas, fragmentar esse projeto, se ele for muito grande, é fundamental para que você tenha pequenas conquistas ao longo do caminho, você possa comemorar e ter maior foco e mais motivação. Atualizar conhecimentos. Conhecimento nunca é pouco, nunca é limitado. Quanto mais você conhecer, quanto mais você estudar, além de você estar desenvolvendo sua memória, seu cognitivo, né? Você vai estar ampliando ideias, aumentando sua criatividade, tendo mais recursos, né? E sendo talvez até mais técnico, dependendo do que você escolher. Reconhecimento e celebração das conquistas. Cada vez que você reavaliar seu propósito, definir as metas e que você tiver uma direção nova, celebre a sua conquista dessa fase que você terminou. Ah, mas foi muito pequena. Celebre, comemore, marque, delimite. Ali terminou, você conquistou e vai começar outra. Mesmo que ela seja algo continuado. Manter foco no propósito, né? Quando você estabelecer esse propósito, sempre mantenha a linha, só vai ajustando o percurso, porque
ele tem muito a ver com os seus valores pessoais, tá? Praticar autocuidado, que eu já falei, terapia, lazer, saúde física, emocional, mentoria, feedback com amigos, relaxar, tudo faz parte da motivação. Manter a atitude positiva. Isso é uma coisa muito delicada. Manter a atitude positiva não é acordar todo dia de manhã feliz ou estar sempre feliz, tá? O otimismo vem de acordo com você vai enfrentando os obstáculos e passando esses obstáculos, tá? Essa atitude positiva te ajuda a enfrentar esses desafios. Essa atitude positiva te traz uma clareza maior e uma maior criatividade. E essa criatividade vai te ajudar a se manter motivado e criar recursos para ultrapassar esses desafios. Beleza? Fase 2 também, nós temos planejamento estratégico. Então, quais são os passos para um planejamento estratégico? Autoavaliação profunda, que a gente fez lá no começo, e mais uma autoavaliação contínua, né? Faça uma reavaliação sobre suas mudanças emocionais, comportamentais ao longo do processo. A gente muda. Eu, quando eu comecei a minha transformação de carreira, eu era uma pessoa. A minha essência continua a mesma, mas eu mudei muito. Mudei muito comigo e mudei muito com o outro. Então, faça essa reavaliação. Faça essa análise. Traga para dentro da sessão comigo como você está sentindo, o que você percebeu de mudança, como que é isso para você. Isso é muito importante. Análise das metas versus progresso. Também é muito importante. Você analisar a sua meta e quanto você progrediu e o que falta para você completar ou realinhar. Pesquisas específicas da nova área. Pesquisar de maneira aprofundada e se atualizar 24/7, todo dia, porque a informação corre muito rápido. Quais são as mudanças na tua área? Quais são os recursos novos que estão aparecendo? Quais são as técnicas novas que estão aparecendo? Quais são as bifurcações ou mercados que estão se agregando dentro desse seu mercado? Né? Se está dividindo, se está somando. Então, tudo isso faz parte, né, de um planejamento estratégico. E a gente trabalha junto no Six to Six. Reavaliar seu plano de ação, né? Isso a gente faz com o 5W2H, que nem eu já falei. A gente olha a todo momento para ele e tenta tirar informações para fazer as correções que são necessárias dentro do processo. E a gente discute junto quando a gente está no nosso bate-papo, na nossa sessão. Priorização da sua gestão financeira, porque como você vai galgando as etapas, às vezes, muitas vezes, começam a aparecer clientes, começam a entrar algum dinheiro. Então, é olhar para essa situação atual, planejar o que você vai fazer com, ou com essa agregação de renda ou com a diminuição de renda, como você vai se adaptar a isso. Então, organizar sua gestão financeira é importante. E busca de apoio profissional, como a gente já falou, né? Orientação de profissionais da área que você almeja, né? Que possam te oferecer insights, caminhos, recursos, te ajuda, né? Dentro da sua nova carreira. Né? Então, isso é muito importante dentro da metodologia Six to Six, porque todo mundo precisa de todo mundo, ninguém vive sozinho. Né? E a orientação de um profissional que já atua na área é muito importante. Medir o progresso, né? Os passos para medir o progresso são realizar autoavaliações regulares, de maneira íntegra, honesta, clara e objetiva. Refletir periodicamente o seu desenvolvimento, identificar onde se melhorou, onde precisa ajustar e ir ajustando o seu plano, a sua ação, o seu trajeto dentro do Six to Six. Buscar feedback externo, né? Esses mentores, essa rede nova que você construiu, você vai compartilhar o seu progresso e pedir feedbacks, né? Sempre bom de pessoas de confiança, né? E de pessoas que possam trazer orientações de forma construtiva para você, tá? Isso também faz parte da resiliência e da motivação, né? E aí ajustar o plano conforme você acha necessário e a gente discute isso em cada sessão, as necessidades de
ajuste, né? Então, ser flexível, preparado para enfrentar modificações, alterações ou ajustes, tem que fazer parte do seu emocional e do seu comportamento dentro do processo, porque isso pode acontecer. E a gente precisa estar disponível para que isso se realize. E autoavaliação psicológica emocional. Eu, como psicólogo, já dou um suporte dentro do processo Six to Six, né, para fazer uma reflexão e uma reavaliação do estado emocional, né? E a gente vai podendo fazer isso, né, em full time, conforme o processo for andando. Tá? A gente tem agora aqui a tomada de decisão. Quais são os passos para a tomada de decisão? Primeiro passo, a realização pessoal. Encontrar um trabalho mais alinhado com os seus interesses e paixões, a sua nova carreira, que te dê mais satisfação, que te dê recurso, que te gere dinheiro, que te gere sustentabilidade, né, dentro da atividade profissional que você quer exercer. Né? Desafio. Isso é uma coisa que move o ser humano. A gente é movido por desafio. A gente precisa dele. Quando a gente se estagna, a gente entra no ócio, a gente entra na morosidade, a gente fica passivo. Tá? Então, a vontade de enfrentar novas situações, né? Aprender novas habilidades, né? Trazer algo que seja motivador e significativo para a sua carreira. Então, busque desafios saudáveis que possam agregar qualidade de vida, né? Pessoal, profissional, o equilíbrio, família, trabalho, amigos, hobby, lazer. Esse equilíbrio é fundamental. Trabalho é importante? É importante. Recurso financeiro é importante? É importante. Mas quando você desequilibra, você não consegue colocar isso no eixo. E aí desequilibra tudo. Tá? Trabalho atual. Avaliar se a escolha que você fez, a escolha profissional, possui um alinhamento com seus objetivos, suas crenças, seus valores. Isso é muito importante do processo. Crescimento profissional, vislumbrar as oportunidades, o avanço que você pode desenvolver na sua nova carreira. Isso vai te dar motivação para você buscar por novos horizontes profissionais. Essa motivação está ligada a novos desafios. O que você pode gerar de impacto no mundo? O que você pode gerar de impacto no outro? Que impacte você também. Isso faz parte do crescimento profissional. Estabilidade financeira também faz parte do pacote. Essa carreira profissional tem que oferecer condições, né, estáveis, né, financeiras, salariais, né, que te dê uma segurança igual ou maior do que você já tem hoje. Isso vai ajudar na sua motivação. Então, esses são os passos para viradinha de chave, avaliação final, para você largar de um e ir para outro. Aí sim, e aí quando você estiver estruturado, com tudo isso funcionando perfeitamente, aí é a hora de virar. Não largar tudo para viver um sonho. Isso não vai funcionar. Na prática, isso não funciona. A desistência e voltar para trás é muito mais fácil quando acontece dessa forma. E aí você não retoma esse processo. E eu vou estar aqui para a gente avaliar francamente e conversar durante o processo sobre isso, tá bom? E aí nós temos ainda a confiança e persistência. Eu falei que ia falar muito sobre isso o tempo todo, né? Porque é uma coisa que nos incomoda em todo o processo. Para você ter confiança e persistência, você precisa ter realização pessoal, que é identificar realmente o que te inspira, o que se alinha com os seus objetivos, o que te motiva, você encara como desafio, o que você pode deixar de herança para o outro no mundo, né? Isso vai ser uma base sólida para a sua transição de carreira, tá? Modinha é legal, mas uma hora ela vai bater. E aí você vai ver que não tem nada a ver, né? Dinheiro, carreira, dinheiro financeiro é legal? É legal, óbvio. Eu também não critico quem escolhe, mas uma hora ela bate. Porque os objetivos, os propósitos acabam indo de desencontro. E a gente não consegue se identificar. E aí a gente começa a ter esse incômodo de mudança, né? Novas habilidades, sempre se aprimore. Sempre busque conhecimentos que proporcionem um aprimoramento das suas competências para a nova carreira. Tá?
ele vai te proporcionar segurança, vai te manter o foco, vai te ajudar durante a transição. Você vai se sentir mais capacitado, você vai fazer parte da sua estrutura, né? Da sua formação, da sua sustentabilidade, do seu eixo. Então, busque novas habilidades. Flexibilidade também. Flexibilidade é essencial, eu já falei, em todo o processo, né? Aprenda a lidar com uma mentalidade positiva. E não é achar tudo bonitinho. Você pode se indignar. Só que é compreender as rejeições, por que está sendo rejeitado, por que não está dando certo, ajustar o seu plano, né? Entender a atitude do mercado, entender o networking, o que ele está precisando. Essa flexibilidade tem que ser encarada de forma positiva para gerar movimento e não retração. Suporte social, participar de redes de apoio, amigos que possam dar encorajamento, força, que possam divulgar seu trabalho, né? Vai facilitar a adaptação para a sua nova profissão. E eu criei duas coisas aqui que eu vou disponibilizar para vocês, né? Dentro do curso, né? Eu vou até ver aqui, acho que eu estou pensando em disponibilizar para vocês aqui dentro da palestra, tá? E o workbook e ferramentas, né? Que é Transforme sua jornada profissional. Ferramentas práticas para ajudar a planejar, alcançar e agir com sucesso na sua transição de carreira. Tá? O workbook nada mais é, né, ele foi criado, desculpa, tem o âncoras de carreira, que é um teste do Dr. Edgar Schein, né, doutor em psicologia social por Harvard e MIT em Sloan School of Management. Desenvolveu a teoria das âncoras de carreira há décadas atrás. Na realidade, ela trabalha para identificar os pontos relevantes, né, para quem busca autoconhecimento e deseja tomar decisões para uma transição de carreira. E aí ele faz uma avaliação alinhada com os seus valores e suas motivações. E aí eu vou estar cedendo para vocês esse teste online, né, para que você possa fazer e fazer uma avaliação. Uma das primeiras avaliações são as âncoras de carreira. Tá bom? Já decidi. Vou deixar aqui para vocês, né, gratuitamente, a âncora de carreira, para que vocês possam fazer um teste e uma avaliação. E aí eu vou falar um pouco sobre algumas teorias, porque são muitas, muitas, muitas. A psicologia, a faculdade de psicologia, eu sempre trabalhei com gestão de pessoas. Mesmo trabalhando com produtos no mercado de moda, mas a gente contava histórias, ouvia histórias e geria pessoas. Isso que é o maravilhoso de qualquer profissão. É muito engraçado quando um designer que trabalhava comigo criava um produto. A gente produzia ele na feira e trazia ele para o Brasil e colocava com a marca X, ia para uma feira e o produto tinha autoaceitação. Tinha uma autoaceitação. E eu levava essas pessoas comigo para a feira, para que elas pudessem vivenciar o comprador fazendo isso, né? E ver no olhar deles, né? Muitas vezes que tinham saído, acabado de sair da faculdade, entrado na profissão de moda, a satisfação, o olho brilhando, a realização, a motivação para o próximo trabalho, em ver que o trabalho dele foi um sucesso, era algo assim indescritível, importante para mim. Então, apesar de trabalhar com produto, né, entender de design, de criação, de cor, desenvolvimento, de paleta de cor, de compra, tudo que eu fazia, que era um zilhão de coisas, mas o que mais me movia era essa sensação, olhar e ver que alguém ganhou, progrediu mais um passo, tá? E aí foi o que me trouxe para a psicologia, né? Foi o que me fez estudar durante 7 anos para estar aqui oferecendo esse essa metodologia para vocês, o Six Chicks, tá bom? Então, uma das teorias do teste da carreira que eu falei para vocês, né, pelo Garchen, né, cada pessoa possui uma combinação de âncoras, né, que refletem suas habilidades, seus valores, suas motivações, né, e aí compreender qual delas se predomina mais, né, na escolha de um ambiente de trabalho é muito importante, porque ela tem que estar alinhado,
né? Não só com você, mas a cultura da organização, o trabalho que você vai fazer, ou a carreira que você vai escolher, né? Isso vai dar maior satisfação, maior, vai promover um desenvolvimento profissional maior, porque você vai estar fazendo com amor. Foi o que eu comentei isso agora para vocês, né? E aí, essa ferramenta auxilia de uma maneira não reducionista, mas de clarear as ideias para você. Então, essa é a ferramenta que eu estou cedendo para vocês para fazer o primeiro teste, tá bom? Então, o que que a âncora de carreira ela avalia? Competência técnica são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Oito categorias, né? Que tem a ver com, como a gente viu aqui, né? Com a sua habilidade, com a sua escolha, com as suas motivações, com os seus valores. Então, essas âncoras, né, que ele fala, elas falam sobre isso, né? Existe uma mensuração através da psicologia, através de perguntas e respostas, que te trazem uma clareza maior sobre qual é a âncora predominante. Nós possuímos um pouco mais, um pouco de todas, mas existem algumas que predominam, tá? E aí nós temos a técnico funcional, né, que é pessoas especializadas em competência técnica, competência administrativa geral, são pessoas que trabalham com liderança e gestão, autonomia e independência, são pessoas que preferem a liberdade no trabalho, segurança e estabilidade, são pessoas que buscam por consistência profissional e coisas mais previsíveis, né? Criatividade empreendedora, motivação para inovar, para criar negócios, dedicação a uma causa que deseja impactar positivamente a sociedade ou alguém, desafio puro, são pessoas que se movem, né, por superar e estar em constantes desafios, e estilo de vida, o equilíbrio entre uma vida pessoal e profissional. Eu vou dar um exemplo da minha, pelo menos, né? A minha, eu tenho uma mistura muito equilibrada entre técnico funcional, entre administrativo, tá? Segurança e liberdade, tá? E empreendedora, uma criatividade empreendedora, tá? E ao mesmo tempo, tudo isso aqui me proporciona um estilo de vida, que é o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, você olhar para isso, depois você lendo, e você percebe que faz um pouco de sentido, né? Ele vai te dar uma clareza sobre: será que eu estou na carreira certa? Será que eu estou desenvolvendo o trabalho certo? Será que eu estou acordando todo dia e dedicando, entregando o que eu tenho de mais precioso, que é a minha capacidade cognitiva e a minha força de trabalho, para algum propósito? Então, é disso que se trata. E a âncora de carreira vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre isso. E aí, se você fizer o teste, me chama depois para a gente conversar. Vamos fazer uma sessão só para a gente bater um papo. Você vai ver como vai ser legal, né? Discutir sobre isso. Vamos lá. E aí, eu vou disponibilizar o workbook também, que é mais prático e para imprimir, né? O workbook diário da Six to Six é uma ferramenta que vai te ajudar a te apoiar nessa transformação. E vai estar dia a dia com você. Eu já tenho ele em outra forma, digitalizado também, que eu atuo dentro do processo. Mas tem gente que gosta mais de papel, e eu forneço também. E aí no Six to Six eu estou disponibilizando um ou outro, caso vocês queiram, tá? Então o workbook ele oferece exercícios para reflexão, planejamento e acompanhamento, né? Vai ajudar você a manter o foco, avaliar seu progresso, superar os seus desafios, né? Fortalecer você nas suas metas, desenvolver novas habilidades, né? Com confiança, né? Com entender, né, como que você vai lidar com as mudanças profissionais. Então, é um guia prático para transformar o, o seu sonho de carreira em conquista, né? Só que você fazer sozinho, sem o acompanhamento, é muito delicado. Você pode até fazer, mas existem nuances, né, da psicologia humanista, comportamental, organizacional, que precisam ser trabalhadas em cada fase. E aí, dentro do Six to Six, eu ajudo vocês a organizar isso e colocar esse workbook em prática. Maravilha? E aí ficamos por aqui. Eu vou deixar meu e-mail de contato, contato@imerso.com.br, por enquanto, né? Hoje eu tenho o Imerso, onde eu vou dedicar a plataforma, e eu atuo
pelo Psi Kleber Ferraz, né, como psicoterapeuta no processo do Six to Six. Se você se interessar, se você quiser, eu estou à disposição. Marque uma sessão comigo para eu te explicar como é que funciona o processo, como é que funciona o Six to Six, como é que você pode transformar seu propósito em carreira, né? E a gente colocar isso em prática. E vamos bater um papo, tá bom? Eu estou aqui à disposição. Muito obrigado por ter acompanhado a palestra até aqui. Um abraço e sucesso para todos vocês. Tchau, tchau.